É possível um cristão e ser de esquerda? Essa é uma pergunta importante, mas também é uma pergunta que embute um certo dilema para a gente. O que vem a ser cristianismo e o que vem a ser esquerda? De um lado, a fé cristã não é algo que se reinventa. Ela tem suas bases fundantes na Sagrada Escritura, que é a palavra de Deus, infalível, inspirada por Deus, inerrante. Então, nós já temos alguns limites aí. As nossas confissões de fé históricas, corretamente interpretando a Sagrada Escritura, nos dão um segundo nível de limites e do que vem a ser cristão. Do outro lado, nós temos várias gradações à esquerda, nós temos desde a centro-esquerda, da social-democracia, até a extrema-esquerda, e um ponto que, pelo menos me parece hoje, é que muito do que passa por esquerda hoje do país está mais conectado com a extrema-esquerda, com valores deletérios, uma visão de mundo judaico-cristã, mas também visões completamente antagônicas à Escritura Sagrada, recebida como a palavra inerrante de Deus, a palavra inspirada de Deus. Então, muitas vezes o que pelo menos eu percebo é que aqueles cristãos adeptos de partidos e de bandeiras conectadas com a extrema esquerda e com seus valores, eles vão tender a eliminar ou rejeitar alguns pontos importantes da fé cristã. Começa aí no campo ético, com aborto e união civil de pessoas do mesmo sexo, mas isso acaba incidindo, por exemplo, sobre a questão da morte vicária de Cristo, visto como ofensa por essas pessoas aí politicamente corretas. É impossível crer num pai que executa seu filho na cruz e coisas desse gênero. Então é muito complicada a relação entre uma pessoa que adere às causas esquerdistas, principalmente conectadas com a extrema esquerda, e a fé cristã, entendida como uma tradição contínua, de valores contínuos que perpassam os séculos e pensando aí nos temas que são comuns à mais ampla gama de tradições, como católica, ortodoxa e protestante também. Em síntese, o que vai acontecer é que, tristemente, essa pessoa ligada a uma comunidade cristã que adere aos partidos de extrema esquerda, fatalmente sacrificará a sua fé no altar da ideologia. E um último ponto que tem sido levantado, a esquerda muitas vezes tem sido definida como aquela que tem o monopólio das boas intenções, como se só a esquerda tivesse, por exemplo, um foco no pobre, no desvalido, mas nós precisamos considerar que a fé cristã já nos comanda a dar atenção ao pobre, à viúva, ao estrangeiro, àquele que sofre violência. Só que o ponto que deve ser corretamente entendido aqui é o seguinte: enquanto a esquerda entende que é o Estado que vai nos obrigar e vai nos disciplinar a fazer o bem àqueles supostos as supostas minorias e, eventualmente, aqueles em pobreza, do outro lado, a Escritura comanda o indivíduo a fazer bem a todos. Então, essas são algumas questões aí que a gente precisa pensar dessa relação entre a fé cristã e a esquerda. Meu nome é Franklin Ferreira, sou diretor e professor no Seminário Martin Butzer, em São José dos Campos, São Paulo, também consultor acadêmico de Edições Vida Nova, e agora tenho o privilégio de cooperar com o Burke Instituto, na cidade onde eu moro. Eu estarei ministrando uma série de cursos sobre fé e política. Trataremos aí de algumas passagens bíblicas importantes da Sagrada Escritura, mostrando como o cristão tem que não só ter discernimento desses debates políticos do nosso tempo, mas também estar inserido neles. Trataremos aí, por exemplo, de Esther, Romanos, 1 de Pedro e passagens escolhidas desses livros bíblicos. Também trataremos da questão da soberania das esferas, um tema muito importante, elaborado por um pensador holandês, também ex-primeiro-ministro daquele país chamado Abraham Kuyper. Trataremos um pouco aí do conceito de república à luz da Sagrada Escritura e da tradição reformada, e falaremos um pouquinho da resistência dos cristãos, a legítima resistência dos cristãos ao Estado totalitário, usando como modelo aí a resistência de cristãos luteranos e católicos ao nacionalsocialismo entre 1933 e 1945 na Alemanha, durante a Segunda Guerra Mundial.